Boas, companheiros, estamos aqui hoje onde? Mais uma vez aqui no Antero para testar uma NMAX, uma Yamaha NMAX 125. Acompanhem o vídeo até ao fim, acho que vai ser um vídeo engraçado. Além disso, tenho novidades no sentido desta moto estar em campanha. Atenção que isto é o modelo de 2024. Já não me lembrava de conduzir uma coisa destas. E que espetáculo. Pá, fiquem aí para a introdução e já voltamos, ok pessoal? Até já! Aqui uma Tracer GT+, salvo erro. Uhul! Então cá estamos, pessoal, da NMAX 125, uma das best sellers do segmento, a nível de 125, de scooters, será uma das best sellers de momento. Preço bastante atrativo ou convidativo, uma série de tecnologia inerente à segurança da própria moto e à maximização dos consumos do combustível, porque acima de tudo estas motos têm uma vertente muito grande no que confere a economia a nível de tudo o que é inerente aos gastos da própria moto, combustível, manutenções, seguros, etc, etc. Esta moto surgiu em 2016 para fazer concorrência a uma scooter que foi lançada em 2011 e no qual eu tive o prazer de ser proprietário de uma durante mais ou menos 5, 6 anos. Que foi qual? Que foi a PCX 125. Na altura a PCX 125 veio destornar ou veio dar uma sacudidela forte no mercado nacional principalmente, mas no global. Trazia um design muito arrojado e diferente para aquilo que era normal das scooters. Por norma as scooters tinham sempre uma característica de ter aqui um pousapés aqui muito à frente do banco, muito grande, e a PCX veio desvirtuar esse estigma das scooters e exatamente incorporou-lhe aqui o sistema de depósito de combustível aqui à frente, o que lhe dá esta vertente, ou para quem venha para este tipo de motas, dava-lhe uma vertente mais de moto convencional do que propriamente de scooter. Só esta situação da gente entrar para a moto de maneira diferente dá-nos este... Ou seja, a mim deu-me aquele bem-estar, eu aí tal, estou a entrar aqui numa verdadeira motona, quando não era, mas para nós, tinha esse significado. A nível de design era muito apelativa, o preço era muito apelativo, e depois acima de tudo eram marcas conceituadas que nos davam as certezas de fiabilidade, manutenções baixas, consumos baixos,
opá, era simplesmente uma moto brutal. Esta surgiu em 2016 para fazer exatamente a concorrência à PCX, que tinha o mercado completamente dominado, não é? Esta moto, para entrar ou para concorrer melhor, ofereceu logo de entrada travões de disco, salvo erro, à frente e atrás, ABS de série, opá, para tentar colmatar e tentar ganhar aqui alguma cota de mercado neste segmento, como eu disse, que era dominado pela PCX. Neste momento, esta moto já adquiriu a sua cota de mercado, não é? E a grande maioria das motos que se vê aí deste segmento será maioritariamente NMAX e PCX. Depois terá, mas opá, o pessoal normalmente opta por estes segmentos, marcas conceituadas, maior fiabilidade, pá, outro tipo de garantias que se calhar o pessoal ao uso que hoje em dia a grande maioria das pessoas dá, que será os estafetas e tudo mais, que fazem N de quilómetros, N de viagens, para arranca, puxam pelas máquinas ao máximo, pá, estas marcas dão-lhes mais fiabilidade e dão-lhes outra garantia de utilização prolongada durante mais tempo sem terem problemas. Pelo menos é essa a ideia que eu tenho, é essa a concepção que eu faço destas motas. Esta moto veio preencher também uma lacuna, porque a Yamaha tinha única e exclusivamente no patamar das 125, assim esteticamente mais apelativas, mas eu vou-lhes dizer que já era uma maxi scooter, que era a X-Max 125, ou seja, dentro destes patamares seria mais a Forza, a Honda Forza, a sua grande rival, ok? Do qual eu tive também a Honda Forza, a 125, não é? E que na altura, quando andava à procura de uma scooter com mais disponibilidade, mais conforto, estas duas foi as que, pá, realçaram logo, foi a Forza e foi a X-Max 125, seriam as motos, eu vou-lhe dizer, premium do segmento. E eu aconselho quem puder dar mais um bocadinho e a utilização não seja uma utilização tanto só de cidade, mas sim para umas viagensitas, estes são os segmentos mais adequados para quem não tem carta de moto, isso sem dúvida. Agora, para quem faz disto um uso mais utilitário, citadino, de trabalho, NMAX, PCX, e as outras, é mesmo assim, e as outras. NMAX, neste momento, vamos entrar já por aí, tem em saldo, ou está com preço de campanha, 3.580 ou 90 euros, mas eu depois vou meter aí o panfleto de campanha, ou seja, isto chave na mão, já tem o Start and Stop, como a PCX, muito bem, dá para ligar e desligar aqui, automático. O que será uma mais-valia, mas já falámos disso mais à frente, para eu não perder aqui o raciocínio. Está com esta campanha de 3.590 euros ou 3.580, como eu disse, e ainda tem uma série de ofertas. É assim, eu posso estar aqui a dizer as ofertas, porque será dentro disto. Agora, eu não sei se eles estão a dar as 3 ofertas ou se estão a dar 2, mas vocês consultem aqui o anteiro, que é o quê? Na aquisição, atenção, 3.590, chave na mão, documentos tudo incluído, ok? Ou seja, é um desconto de cerca de 300, 400 euros à vontade. E além disso, estão-vos a oferecer um suporte de telemóvel na aquisição da moto e uma proteção de mãos, ou seja, que dá sempre jeito, agora principalmente quem anda de inverno ou quem utiliza a moto para trabalhar de inverno,
aquelas proteções de mãos, aquelas almofadas que se engloba aqui nos punhos, dão muito jeito. Além disso, motas até 5.000 euros, que eu não sei, mas eu acho que sim, que a promoção é acumulativa com outras campanhas. E na aquisição de motas até 5.000 euros podem escolher um capacete dentro da gama que eles vos referenciam, salvo erro até 100 euros. Ou seja, vocês podem vir aqui ao Antério, comprar a moto e saem daqui com as proteções mínimas e dispensáveis para poder circular logo, que é única e exclusivamente o capacete e a moto. O suporte telemóvel é um adicional para quem utiliza muito o telemóvel em estrada e contexto, pode ser de GPS, Google Maps ou aplicações, nomeadamente Globos, Ubers e afins. E a proteção de mãos, ou seja, para vos proteger do frio. É sempre uma mais-valia, ok? Já agora, quem quiser ir ao www.antero.pt, utilizar o código ou a palavra Turtle, utilizar o meu código promocional, têm descontos de 10 a 5%, mesmo na Black Friday. Inclusive, eles têm lá campanhas de 70%, se utilizarem o código Turtle, têm um desconto adicional de mais 5%, ou seja, ficam com 75%. Não trazem o produto de borla, mas quase, ok? Por isso, se andarem à procura de equipamentos agora para o inverno, manutenções da moto, inclusive pneus, carregadores de bateria, capas de motas, etc, eles têm lá estes equipamentos todos em promoção. E se utilizarem o código Turtle têm um desconto adicional, ok pessoal? Só aqui uma à parte. Relativamente a esta NMAX, o que é que eu vos posso dizer? Uma moto bastante leve, uma moto com 132 kg, ou seja, muito levezinha, por menos para mim. É assim, eu também fiz uma progressão, não é? De motas, fui sempre indo gradualmente evoluindo nas motas e nomeadamente o peso ia sempre também evoluindo, e depois uma pessoa naquilo que ao início nos mete um bocado de confusão, depois acaba por ser algo natural, porque a gente adapta-se ao peso e às alturas da própria moto, ok? No entanto, esta moto muito leve, muito ágil, o arranque podia ser um bocadinho mais forte, mas é um arranque mais progressivo. Isto das Euronormas, já vamos na 5 Plus, veio cortar aqui algumas irreverências que as motas tinham, nomeadamente o poder de arranque, etc. Esta agora noto com acelerar faz uma aceleração muito progressiva, muito gradual e nada brusca, nem pouco nem mais ou menos. E é o que é para este tipo de motinhas. Ela tem 12.2 cavalos, o limite para este tipo de motas será de 15 cavalos, ela está ali no meio termo, não tem o máximo, não tem mínimos, existem motas com 11, 10 cavalos, 125, esta tem 12.2, acho que tem aqui um bom compromisso peso-potência, consumos anunciados 2.2, a PCX sempre teve consumos anunciados de 2.1, ou seja, teoricamente consegue ter consumos mais engraçados do que a NMAX. A NMAX, em contrapartida, tem um preço de aquisição mais em conta, acho que a PCX está ali mais cara, 200, 300 euros do que esta, e são motas muito equiparadas. A meu ver, a PCX está um bocadinho mais encorpada, já confere aqui uma melhor proteção aerodinâmica que esta não confere, vai totalmente desprotegida, a não ser nas pernas. Nas pernas já tem aqui bastante proteção aerodinâmica, contudo, a gente aqui no peito, na cabeça,
vai levar uma cocita, nomeadamente, pá, nesta moto, que não será muita, porque também não ultrapassará muito a casa dos 100 km/h. É essa a realidade para quem vem por uma moto destas. Outra coisa que a PCX está um bocadinho melhor relativamente a esta é a autonomia a nível de depósito. Esta tem um depósito de 7.1 litros, mas ela ainda se manda bem, ainda dá para ultrapassar. 7.1 litro, o que dará mais ou menos, com os consumos anunciados, para mais ou menos 300 km. A PCX nesse aspecto tem um bocadinho de mais, pelo menos pela última que eu andei já tinha cerca de 8 litros de depósito, o que lhe daria um bocadinho mais de autonomia, 350, 400 km, pá, por aí. Altura ao sol, 770 mm desta moto. O que eu chego com 1,80 m, muito fácil, muito fácil, muito fácil. Trava bastante bem para o peso da moto e para aquilo que a moto dá. A nível de suspensões, vocês não podem esperar muito deste tipo de motas, não é? Principalmente da suspensão traseira. A gente faz aqui um bocado de força e ela parece que bate logo. Por isso não podem esperar muito deste tipo de motas a nível de suspensões, ok? A da frente filtra melhor, a de trás, esqueçam, não há milagres, é o que é. Isto já é um problema crónico, ou nem sequer posso questionar um problema crónico, é algo já inerente às scooters, não há muito a dizer, nem há milagres a fazer. Basicamente é isto relativamente à moto. Está uma campanha excelente, ofertas excelentes relativamente à moto na Antero. Se disserem que vou por parte do Turtle, talvez tenham algum desconto adicional. A ver, vamos, não custa nada falar. Se vocês tiverem um bocado, eu vou-lhe dizer, um bocado de lábia, no sentido de gostarem de tentar negociar um bocadinho o preço, se vocês disserem que vão por parte do Turtle, possivelmente terão aqui um descontozinho a mais, porque a moto já está muito desganada a nível de preço. E basicamente é isso, pessoal, ok? Por isso, vou parar mais à frente aí um bocado, daqui a bocado, e já volto, ok, pessoal? Até já! Máquina, companheiros. NMAX, cortesia Antero. Já agora agradeço ao Antero, em particular ao vendedor Antero Yamaha, aqui o caro amigo Timóteo, ok, que me cedeu esta moto, desde o qual eu agradeço desde já. Esteticamente a moto é apelativa, ok, tem já um travão de disco à frente, um travão de disco atrás, o que lhe dará uma maior valência a nível de segurança, ok? Ou seja, o que eu estava a dizer há bocado foi que o grande deslumbre na altura foi este compartimento aqui no meio. Antigamente as scooters tinham aqui estes pousapés todos abertos e a partir do momento que surgiu a PCX foi começado a implementar este correr com um depósito ali e tudo mais, o que lhe dava um bocadinho, quem olha assim de lado para a moto, não tanto aspecto de scooter, mas sim um aspecto mais de moto normal. Já começa a ter ali umas linhas, por menos eu iludia-me nesse sentido, ok? Porque depois da gente ter as coisas, não é? A gente tenta sempre, ou imagina ter sempre a melhor coisa, ou a melhor moto, ou seja o que for, não é? A gente ilude-se nesse sentido. Nessa perspectiva, a moto está muito bem conseguida, um preço muito atrativo, uma moto muito fácil de conduzir. Para quem procura, por exemplo, ganhar um bocadinho mais de experiência em andar de moto, esta moto é uma moto despreocupada no sentido que é leve, é baixa, consumos baixos, manutenções baixas
fácil de conduzir, mais fácil que uma bicicleta, é isto que eu digo a toda a gente. Quem souber andar bem de bicicleta e bem para isto, é mais fácil que andar de bicicleta, mais fácil manusear que uma bicicleta em andamento, porque vocês não se têm que estar preocupados em pedalar, em guiar e em equilibrar. Aqui só têm que estar preocupados em acelerar. O equilíbrio por ele só surge naturalmente e não se têm que preocupar com mais nada, ok, pessoal? Por isso, pá, vou-vos dar aí umas panorâmicas diferentes, fazer aí umas passagens, falar um bocadinho e, pá, mais uma vez aqui sobre o nosso Rio Douro, espetacular. E até já, companheiros. Boas, companheiros, cá está a máquina, NMAX 125, é assim, isto foi concebido principalmente para ser uma moto utilitária, citadina, ok? A partir do momento que isto se enquadra na vossa procura de moto, scooter, meio de deslocação diário, vocês têm que considerar esta moto para a vossa utilização, ok? É uma moto Yamaha, acima de tudo, NMAX. Para quem não sabe, a Yamaha, no último ranking que eu fui ver, estava no topo das motas de maior fiabilidade. A realidade é essa. Por isso, logo à partida, quando vocês compram uma Yamaha, dá-vos garantia de fiabilidade e durabilidade, ok? Construção acima da média, principalmente nos componentes principais da moto, nomeadamente motores, discos, travão, ou seja, tudo que confere fiabilidade, segurança, a moto tem, não é o topo, mas é aquilo necessário para a vossa segurança no uso para o qual a moto foi pensada, ok? É isso que vocês têm que ter consciência. A nível de display, é um display LCD convencional, terá a informação básica necessária, hora, consumos, rotações, médias, odómetros, trips, tem isso. Depois é muito básica, piscas, máximos, buzina, ignição, tem já os 4 piscas e tem a grande mais-valia, o Start and Stop. Já é keyless, ou seja, vocês não têm necessidade de andar aqui a ligar a moto com chave, é keyless, basta rodar aqui o punho para um dos lados, para ter, tanto para pô-la a trabalhar, a desbloquear, como para abrir o banco. Ou seja, vocês têm que, neste momento, abrir o combustível, que é aqui. Neste momento posso abrir o banco é bastante generoso, por menos um capacete cabe, um capacete integral, penso que caiba, muito normal, e mesmo um modular, ok? Mais do que isso, já é estar a pedir um bocadinho de mais aqui a esta zona de arrumos. Cabe o capacete, umas luvas e mais algumas coisas, ok? Para um uso diário, sem problemas e sem muita necessidade de aplicação de uma top case. A top case, se vocês na eventualidade quiserem, é uma mais-valia, dá-vos mais capacidade de arrumação, ok? Em relação à top case, em relação ao Start and Stop, a minha experiência em relação ao Start and Stop, opa, no papel o Start and Stop tem uma boa funcionalidade, principalmente quem faz muita cidade, para-arranca é uma mais-valia. No entanto, eu tive um stress quando tinha a PCX do Start and Stop, porque saí do trabalho, vinha pela circunvalação fora, para quem conhece a circunvalação tem muito semáforo, tem muito para-arranca, e numa dessas paragens, num dito semáforo, eu tinha o Start and Stop acionado, não é? Como tinha sempre, e me foi dito, pá, se você quiser um consumo adicional ou uma poupança de consumo adicional, pá, utilize um Start and Stop, que vai ser uma mais-valia mais
valência para o seu uso. Eu assim fiz, mas só que tem um senão. O senão que eu acho que tem é que, relativamente ao motor de arranque, vai ter um desgaste prematuro desse motor de arranque, ou seja, do que for que para acionar, para desligar e desligar, não é? Porque ela desliga automático e depois liga automático, ou seja, vai ter aqui um esforço, um desgaste muito mais avultado com esta situação de start and stop. E depois tem um sistema que é o seguinte: o start and stop eu tive o stress porque a bateria já não devia estar muito boa. E o que é que me sucedeu? Arranquei do trabalho, tudo muito bem, uma viagem longa, 30 km, seja o que fosse, entretanto, circunvalação para semáforos, a bateria já não devia estar a guardar muita carga, parei no semáforo, quando foi para arrancar, ela simplesmente não voltou a ligar mais, ou seja, a bateria foi à vida, ou seja, isto estar a ligar e a desligar, ligar e desligar, quando ela é totalmente nova, vocês não têm grandes problemas. Quando ela começa já a ter um grau de utilização 2, 3 anos, 4 anos, como foi o meu caso, os componentes começam a ter um desgaste, começam a acusar o desgaste, e há certas situações que depois, se calhar, a bateria que poderia durar mais algum tempo se não tivesse esta situação de start and stop ligada, não durou, porque simplesmente o start and stop, só de arranque, o ponto mais crítico em qualquer bateria é no arranque de qualquer equipamento. No arranque é quando a bateria tem que disponibilizar aquela carga inicial, a maior potência, disponibilizar aquela maior potência para arranque, porque depois durante o percurso essa carga não é mais, eu vou-lhe dizer, é mantida, não tem aquele pico de carga que onde a bateria precisa ter mais disponibilidade de potência para pôr a moto, neste caso, a trabalhar, ok? Daí a minha recomendação é que, se vocês virem que não têm a necessidade de start and stop, eu não usaria, porque a nível de consumos não irá fazer grande diferença e irá-vos poupar estes componentes. É só a minha opinião. Vou-vos mostrar como é que eu fico em cima da moto, para vocês terem uma ideia, ok? 1,81 m, 770, ou seja, eu chego completamente, apesar do banco ser um bocadinho mais largo do que é normal nas motas convencionais, chego muito bem com os 2 pés ao chão. Tenho aqui uma coisa de arrumos, mas isto tem que ser só para quando vocês se deslocam na moto, porque isto não tem proteção nenhuma, é tudo aberto, inclusive chove ali dentro, por isso se vocês andarem à chuva com a moto, não convém ter nada ali, nada de telemóveis, produtos eletrónicos ou afins, não é? Uma garrafita de água, nem a carteira vos aconselho de meter ali. O resto está aqui, um bom compromisso, preço-qualidade, ok pessoal? Para quem andar à procura, uma moto, a meu ver, especialmente citadina, com os acabamentos, os plásticos, vê-se que não é nada de especial, não é? É o que é, não é? Para também contenção de custos, e é acima de tudo um meio utilitário, ok? Um meio diário, um meio cotidiano, de cidade, faz aqui umas nacionais também faz bem, tem um bom poder de arranque, tem uma velocidade de topo, para uma nacional 70, 80 aguenta-se bem, não há stress. Eu fiz ali uma aceleração, ela porta-se muito bem nas acelerações, e basicamente é isso, ok, companheiros? Não tenho muito mais para vos dizer, depois posso fazer aí umas conclusões finais, vou fazer umas passagens e já voltamos, ok? Até já! Cá estamos nós, companheiros. Conclusões finais da máquina. Está uma moto em campanha, salvo erro, até ao final do ano. Por isso, a meu ver, acho que é algo para quem andar à procura, é como eu digo, algo dentro deste conceito de moto utilitária, moto do dia a dia, moto de baixa manutenção, baixos consumos, fiabilidade e durabilidade,
pá, que vos permite também fazer umas nacionais 108. Autoestradas já não vos recomendo, porque simplesmente é uma moto desprovida de proteções, por menos a nível de peito, a nível de pernas protege, mas daqui para cima não. Por isso, pá, a moto também está disponível aqui no Antero para test drive, caso vocês tenham dúvidas, e podem vir testar. É aquela situação, esta moto vocês podem conduzi-la com carta de carro e mais de 25 anos, ok? Ela manda-se, ela acelera, tem uma aceleração progressiva, mas se vocês rodarem o punho dá para fazer as vossas brincadeiras. Claro que não é numa adrenalina louca, mas ela vai, não é esse o propósito dela, mas por vezes, de vez em quando, vocês na loucura podem fazer assim uns arranques à doida, sempre sabendo que ela não vos vai causar stresses. Uma situação que eu vos quero alertar é que este tipo de pneus e este tipo de jantes não é dos mais fiáveis, por exemplo, assim com este tipo de piso. Inclusive ali, com um bocadinho de areia, a roda deu logo de si. Por isso é sempre de se ter cuidado. Apesar da moto ser muito fácil de se conduzir, de se manusear, pá, nós temos que conhecer aquilo que temos na mão, as características da própria moto, não é? O meio envolvente onde estamos a conduzir e ter uma condução apropriada a esse meio e à moto que nós estamos a conduzir, ok, pessoal? Por isso, está aqui uma boa proposta dentro da 125, campanha no Antero. Desde já convido-vos a ir ver, a consultar, a entrar em contacto aqui com os vendedores da Antero, da parte Yamaha. Neste caso, quem me atendeu foi o Timóteo. Eu penso que é o Timóteo que é o vendedor exclusivo Yamaha, ok? Por isso, peço para falar com o Timóteo, ele certamente terá uma palavra de apreço para vos dar e de vos esclarecer, nomeadamente as campanhas em vigor e no melhor preço para vocês terem a vossa moto de sonho ou a vossa moto. Ok, pessoal? E já agora, se forem ao site www.antero.pt, utilizem o código TURTLE para um desconto adicional nas vossas compras online. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, façam like, subscrevam e tchauzinho!